Boa tarde! Estou aqui para receber uma convidada muito especial e coloquei essa música aqui que é uma homenagem minha para ela. Estou esperando o Instagram avisar que a gente está aqui ao vivo. Oi, Selene, boa tarde! Coloquei uma música aqui para te receber, ó, em sua homenagem. Olha, receba. Receba a música que eu escolhi, do que eu aprendi com você, para te homenagear aqui, nessa nossa conversa. Oi, Elaine, que bom que você está aqui. Oi, Daniela, boa tarde. Nós vamos receber uma convidada muito especial. E essa aqui é a música que eu coloquei para recebê-la, uma homenagem a ela, a Selene. Oi, Jo, querida. A Selene é uma referência no Brasil em constelações familiares. E foi minha professora, minha primeira professora em constelações. Você vai poder aprender com ela, com os mais de 20 anos dela atuando nessa técnica, no Brasil e no exterior. E eu queria muito que ela viesse aqui, porque essa é uma forma de honrar tudo que eu aprendi com ela, de ser leal a ela, mas também de permitir que você recebesse dela um pouco do que eu tanto recebi. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Ela já chegou e vai ser uma honra muito grande tê-la, minha mestra, aqui, entregando valor para você. Eu escolhi essa música para homenageá-la, porque com as constelações nós aprendemos muito sobre andar no nosso ritmo, sobre respeitar o nosso ritmo. E ela me ensinou muito sobre isso. Por isso escolhi essa música para homenageá-la. Oi, Marlene, querida, Igor, Elisete. Que bom que vocês estão aí. Já vou trazer a Selene para cá. E vai ser uma conversa incrível. Vou pedir que vocês mandem aviãozinhos, porque a Selene tem mais de 20 anos de contribuição para trazer para a gente. Então mande aviãozinhos aí para que mais pessoas recebam aqui ao vivo. E eu sei que muita gente vai ouvir depois, né, a nossa conversa aqui na gravação. Então vamos convidá-la. Aqui. Ela já está chegando. As águas, mesmo as águas, a gente sente como nunca a presença. Vamos aguardar a chegada da Selene. A gente vai aprender muito com ela hoje. Se ele não tiver a certeza de que cada Oiê! Gostou da música que eu escolhi para você? Amei, maravilhosa! Sabia que você ia gostar. Muito Seja linda, muito bem-vinda, demais. querida. É um prazer. Há muito tempo que eu queria fazer essa live, porque aprendi tanto com você. Você sabe o quanto a formação me ajudou. Você viu, né, os passos que eu fui dando. E queria muito que outras pessoas recebessem esse tantão que você tem para entregar. Aqui tem alguns alunos meus. E é uma grande honra ter você aqui com eles também. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu sei que você tem uma vida corrida, que você contribui muito aqui e fora do Brasil, inclusive. Então, estou muito feliz de receber você aqui. Sinta-se em casa, tá bom? Obrigada! É um prazer estar aqui com vocês e estar aqui para responder as perguntas, se vocês tiverem alguma. E o que vocês quiserem saber, eu estou aqui. Né? Eu queria dizer que a maior importância desse trabalho é descobrir a si próprio, né? É você poder olhar para aspectos da sua vida que você não tinha noção, que você não conseguia perceber, porque nós vivemos sobre um movimento de sobrevivência, né? Nós criamos situações couraças,
como se a gente fosse colocando umas capas de autoproteção, e nós vamos nos transformando desde que a gente nasce para poder sobreviver. As intempéries, as durezas da vida, o dia a dia, porque cada um de nós tem uma história, né? E cada um de nós sabe onde é que o sapato aperta. Sim. Mas nós precisamos voltar para a nossa essência, para aquele que nós somos. Por isso é que eu criei o Curar o Curador. Porque você não pode olhar para a dor do outro se você ainda não resolveu as suas mínimas historinhas, que é família, pai, mãe, relacionamento, amor, né? Ainda não olhou para a sua criança. Então, isso é o mais importante, para começar. Tá começando bem, né? Porque a gente cria as nossas relações, inclusive com clientes, a partir do nosso campo, né, Silene? Então, quando a gente não está com o nosso campo cuidado, a gente vai trazer pessoas que estão com as mesmas questões que a gente, e é muito fácil a gente acabar complicando a nossa vida através de um cliente que chega. Então, voltar para casa é um caminho de quem quer atuar para ajudar as pessoas, para impactar as pessoas, né? Então, é um caminho que a gente faz junto, né? A gente cuida da gente e a gente dá a mão para o outro. E esse cuidado da gente, ele não acaba nunca, né? Ele é eterno, ele é para a vida inteira. Se a gente quer fazer esse papel no mundo, a gente já está assumindo que a gente vai passar a vida cuidando da gente, né? Você não para de se cuidar. Até hoje eu ainda faço curso, né? E acabei de fazer uma pós-graduação em constelação familiar, na onde eu era docente. Então, eu era docente por notório saber, mas eu não tinha titulação. Eu disse, não adianta eu ser docente se eu não tenho a titulação. Eu quero a titulação. E eu fiz, paguei o curso integralmente, foram 2 anos, porque foram 8 módulos, né, de 3 em 3 meses. Então, assim, eu acho que você tem sempre que estar na busca de si mesmo. Né? Fiz altos trabalhos comigo de traumas, que eu acho que é importante, porque todos nós temos situações que nós passamos e nós não temos a menor noção de que um aspecto nosso ainda está por ser olhado. E quando você fala que a gente acaba atraindo o cliente, a gente não atrai só cliente, a gente atrai parceiros na vida. Lógico. Que é o espelhamento. É espelhamento. Então, assim, o parceiro não é o príncipe encantado, desculpe. Isso não vai acontecer. Você vai achar exatamente aquela parte difícil da laranja que você precisa ressignificar, que você precisa olhar aqui para trás, naquilo que não foi resolvido. Né? O amor mal elaborado, aquilo que ficou faltando na sua criança. Então, você vai olhar para aquilo que você precisa aprender para poder evoluir mais um pouquinho. É isso que acontece. E com o cliente, a mesma coisa. Se você atrai um cliente onde você ainda não ressignificou uma separação, um abuso ou uma situação traumática, e na hora que você vai trabalhar o cliente com a mesma situação que você ainda não resolveu, você vai como? Cheio de imparcialidade ou parcial? Você vai tomar partido ou não vai? Então, você tem que estar isento para poder acolher a todos, incluir a todos, que é uma das leis sistêmicas. Olha, isso já vale uma aula, viu, gente? Olha, a metade da laranja é você mesmo, né? Isso já vale uma aula. Ó, a metade da laranja é você mesmo, Então, só tem um jeito da metade da laranja ser gostosa, é você estar bem cuidado, né? E a outra é você precisa o tempo inteiro estar olhando para você, estar cuidando de você e fazendo os 2 papéis, né? De quem aprende e de quem ensina. Porque tá aqui a minha mestra, que é uma referência, dizendo que ela sentou no banco da escola onde ela era docente para fazer a formação. E isso eu falo sempre, né? Eu falo que a gente tem 2 mãos, uma mão para doar e uma mão para receber. E a gente deve saber o lugar que a gente está em cada momento. Tem hora que a gente está no lugar de quem doa e tem hora que a gente está no lugar de quem recebe. Né? E a gente vai ter que fazer esses papéis a vida inteira, né? Então, só de você falar isso aqui já está valendo assim por uma aula inteira. Essa humildade de dizer, olha, eu ensino e aprendo e na mesma instituição, né?
O tempo todo, né? Porque você, como Sim. facilitador de algum trabalho, eu me coloco como facilitadora, porque o trabalho de constelação é fenomenológico. Então, assim, você não tem o poder de manipular o campo. Não é você que soluciona, você não é a bola da vez, você não é a estrela que brilha nesse campo. Você é humildemente a pessoa que observa de uma forma diferenciada do seu cliente. Porque o seu cliente está totalmente envolvido com a própria dor, com o próprio sistema. Ele ainda está preso nas crenças infantis que ele fez a respeito dos pais. Então, assim, ele está lá para conhecer a essência da alma desse pai, dessa mãe, dessa história familiar, e acolher no seu coração as histórias como foram, para que ele não faça uma repetição na vida dele. Né? Quando ele cria a família, ou quando ele cria um grupo, ou numa empresa, ou numa instituição, ou numa parceria, né? Ou numa sociedade, seja ela qual for, afetiva ou profissional, é mais do mesmo. Você não pode trazer para a sua vida uma história que ainda não foi resolvida, porque senão você vai repetir, 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 até que você diga, meu Deus, agora caiu a ficha. Agora eu entendi. Mas você já sofreu tanto, já passou tantas, que se você tivesse feito uma constelação ia ser muito mais fácil. E o facilitador, ele está lá para olhar humildemente e poder mostrar a você com um segundo olhar, né? O que você pode e o que você não tinha visto antes. E aí você tem um poder, nesse momento, de escolher outra história, de escolher uma outra ação, uma outra atitude, uma outra forma de viver, né? Então, a constelação também dá para você isso. Sim. Olha, um outro aprendizado maravilhoso, né, que a Silene está trazendo para a gente, que eu falo muito para os meus alunos, eu chamo os meus alunos de sacudidores, né? Eu uso o Jung para falar com os sacudidores, porque ele fala que aquilo que está inconsciente vai virar um destino, né? E é isso que você está falando para a gente. Olha, você vai ficar reproduzindo essa relação que você criou com seus pais, como se você vivesse sempre a mesma peça, mudando o palco e os personagens, né? Você faz um show em Curitiba, depois você vem um teatro, um espetáculo em Curitiba, depois você muda, né? Porque não tá bom. Aí você vem para o Rio de Janeiro e vai criar o mesmo espetáculo no Rio de Janeiro. Você vai mudar o palco, vão mudar os personagens, mas o que está inconsciente vai continuar controlando a sua vida. E a constelação, ela tem esse poder de trazer essa consciência, né? Você consegue ver o que está construindo esse cenário que se repete. E uma outra coisa fantástica que você falou, que eu acho que é muito poderoso para os meus sacudidores, é que você é um canal, né? Você é um canal. Aliás, você tem um livro fantástico, que eu estou sempre postando, até marco você, né? Que eu uso muito, que é aquele livro das invocações, né? Que fala tanto quanto você é canal, de você receber aquelas mensagens maravilhosas. E que você não é você que está ali atuando, não é sobre você, né? Você é uma facilitadora e tem algo muito maior, que é muito maior do que nós, né? Muito maior do que o facilitador, é muito maior do que o cliente, que está trazendo a consciência e promovendo uma cura, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de ser pequeno, diante de tudo isso que ocorre, a gente fica muito mais à vontade, muito mais imparcial, também muito mais seguro e confiante, né? Porque não é sobre nós. Eu falo muito isso. No meu trabalho também, eu não vejo que é sobre mim, eu estou ali como um canal, né, à disposição daquela solução que vai ser criada. E isso já vale muitíssimo. Tá cheio de sacudidor aqui. Quando você não se coloca de uma forma arrogante ou prepotente, né? Quando você acha que sabe mais do que o outro, que está numa situação superior ao outro, porque você é um facilitador, porque você é um psicólogo, porque você é um terapeuta, então você acaba se colocando numa situação, às vezes, desnivelada. E, na realidade, nós somos iguais, nós estamos no mesmo nível, né? Não somos mais nem menos, somos todos iguais. Como eu estou como observadora, né, do processo, eu tenho uma oportunidade de enxergar algo que você não estava enxergando. E eu tenho a oportunidade e a humildade
de mostrar a você, para que você possa, de alguma forma, fazer uma escolha, né? Olhar de uma forma diferente e fazer uma escolha. Dizer, opa, peraí, eu não tinha olhado por esse ângulo. Então, existe uma solução. E o que acontece quando as coisas acontecem? Você tem uma coisa chamada oportunidade de um aprendizado, né? Então, você acaba percebendo que esse segundo olhar dá para você uma forma de você perceber que você aprendeu um pouco mais sobre aquilo e não ficar no porquê daquilo. Por quê? Por quê? E aí o porquê é uma coisa muito mental, uma coisa muito repetitiva, que vai falar mais do mesmo, você não vai sair de trás do rabo. Então, quando você dá um salto para fora do espaço em que você está vivendo, e você fica como observador no campo das constelações, você pode olhar com esse segundo olhar. E o facilitador pode mostrar essa observação para você. Você viu aquilo? Você viu como ele está se mostrando? Algo que você não via antes. E aí você diz, puxa, eu não tinha visto isso. Então agora muda em você a tomada de consciência. E quando você toma essa consciência, você dá um salto. E aí sim, o sentimento pode mudar dentro do seu coração. Deixa de ser a emoção, do calor, das histórias que você viveu, para um sentimento genuíno de aceitação, né? Sim. É o que eu falo, que a vida se transforma em um olhar, né? Um novo olhar faz você mudar a sua vida completamente. Peraí que eu não estou te ouvindo. Aconteceu alguma coisa aqui que eu não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Para mim está ótimo. Vamos perguntar a eles. Vocês estão me ouvindo e ouvindo a Selene? Me ajudem. Eu não estou te ouvindo. Aconteceu alguma coisa aqui. Peraí. Ué, será o que houve? Me digam aqui. Vocês estavam me ouvindo e ouvindo a Selene? Me ajudem. Quem pode me ajudar? Estavam me ouvindo e ouvindo a Selene, Heloísa? Deixa eu ver se eu coloco isso aqui que eu consigo te ouvir. Porque tocaram aqui. Eles estão me dizendo que eles me ouvem e que eles ouvem você. Acho que houve alguma coisa lá na transmissão dela, né? Dessa forma eu consigo te ouvir. Fala aí. Agora você me ouve? Ah, que bom. Agora eu estou te ouvindo. Eles não tinham perdido você, não. Eles estavam te ouvindo. Vou aproveitar para pedir que ótimo. Vou aproveitar para pedir de novo que vocês mandem aviãozinhos, porque essa conversa aqui com a Selene é uma conversa que todo mundo merece ouvir. Ela tem mais de 20 anos trabalhando com isso. Então, conta pra gente, Selene, nesses 20 anos, o que foi que te surpreendeu, assim? Em que momento você se sentiu muito surpresa com o resultado da constelação? Teve esse momento para você? Sim, claro. Como todos nós temos problemas, né? Nós estamos encarnados e temos família, temos problemas. Não é porque você está numa posição que você não tenha problema. Ah, porque eu estudei, porque eu aprendi. Não. Nós temos família, nós temos um dia a dia, né? Tudo pode acontecer a todo momento. Então você está sendo mexido em todos os seus sentidos, digamos assim. E eu passei um trauma muito grande quando eu era criança. Perdi minha mãe muito cedo, e eu já havia trabalhado isso muitas vezes, né? Em psicólogo, nisso, naquilo outro, em Reich, caramba, 4. A gente busca, né? Eu sou uma buscadora, então eu já havia me trabalhado. E a constelação, ela me fez olhar para esse luto, para essa dor, por exemplo, e fazer o luto na constelação. Porque, como eu era criança, eu não fui ao enterro da minha mãe, por exemplo, e eu não fiz o luto da mãe. Então, assim, aquela dor do morto, de você sentir o morto e sentir a dor da perda, eu vim sentir com a constelação. Porque eu sublimei isso. É aquilo que eu falei, você cria couraças para sobreviver. E eu não fui diferente, eu também fiz isso. Eu criei uma couraça, né? Eu não queria sofrer aquilo. Então, eu
fui criando couraças de fortaleza. Chega um momento em que você percebe que esse trauma é uma coisa muito séria e que você precisava trabalhar isso. E isso, para mim, na constelação, foi, assim, maravilhoso. E eu não trabalhei só uma vez, não, hein? Na constelação, isso apareceu várias vezes, de várias formas. E por que, Selene, apareceu de várias formas? Porque nós nos criamos uma fragmentação de nós mesmos. É como se nós vivêssemos partículas nossas, e em cada partícula, nós, como se fosse gavetas, né? Nós colocamos situações vivenciadas para sofrer menos. Então, aqui está o luto, aqui está a ausência, aqui está isso, aqui está aquilo. E de que forma que eu administro isso? Que você pensa que controla isso. Mas você não controla, porque isso vai minando, de alguma forma, a tua dor, a tua forma de ser, a tua forma de dar amor, a tua forma de receber ou de se abrir para receber, né? Então, assim, e eu trabalhava com a cinesiologia quântica, que também trabalha esses traumas, que vai na idade da causa e ressignifica como a constelação. Mas a constelação me fez vivenciar. Então, quando você tem a oportunidade de vivenciar a própria história, é como se você andasse o tempo e aquela partícula do tempo retomasse na sua frente ao vivo e a cores. E isso não tem preço, gente, porque o salto que você dá de consciência na tua vida e de saúde física, mental e espiritual não tem preço. Sim, é impressionante mesmo. E é muito interessante você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que elas vão fazer uma única constelação e vão resolver uma situação, né? Então, eu acho que também é importante a gente trazer essa consciência de um processo, né? Porque são várias camadas, como descascar uma cebola. Às vezes é um trauma tão forte, né? Que está tão protegido, né, Selene? Como você disse, está tão dentro de uma couraça, que você vai passar por um processo. Então, muitas vezes, você precisa de várias constelações. E tá tudo bem, né? Cada um mas tem um detalhe, desculpa eu te cortar, porque senão eu esqueço. Uhum. A constelação é uma terapia breve, mas ela não é uma coisa que você possa fazer toda semana. Como Sim. Você vai ao psicólogo 2 vezes por semana, ou vai uma vez por semana. A constelação é um processo muito profundo, porque ele atua em todos os níveis de consciência que você tem, e em todos os níveis de consciência do seu campo familiar. Então, a gente precisa dar um tempo para que isso atue. É uma onda. Sabe, aquela onda que mudou o comportamento, porque você está aqui nesse lugar, você se sente confortável. Você sai dessa cadeira e vai para outra cadeira, você se sente desconfortável. Você diz, nossa, que lugar ruim, incômodo. E aí você volta para outra cadeira. Então, é isso que nós precisamos, deixar que isso chegue às pessoas que estavam representadas nesse campo, para que elas percebam o que é bom e o que é ruim dentro daquilo que foi trabalhado. Deu para entender isso? Sim, é o decantar, né? É isso que eu falo que a constelação traz tanto essa coisa do ritmo, né? De você respeitar o seu ritmo, o seu processo, o seu tempo, porque tem um tempo para decantar. Então não adianta você ter essa ansiedade, né? Ah, eu fiz, não aconteceu, eu já quero fazer. Esperar a coisa acomodar, né? Porque várias pessoas estão envolvidas, né? Situações que a gente às vezes nem se dá conta, né, Selene? Tem situação que a gente nem se dá conta. Coisas de... Tem menor ideia. 4, 5, 6 gerações para trás, a gente nem sabe, mas aquilo está atuando, está reverberando. Então a gente tem que ter essa paciência, essa amorosidade de deixar que o processo, né, seja decantado. Isso também é uma coisa muito importante para o entendimento, porque às vezes a gente tem tanta ansiedade, a gente quer, né, e não adianta tentar atropelar, né? Não dá para atropelar, não é um treinamento. A tolerância é uma das principais coisas que você aprende nesse trabalho, né? Sim. Porque você não é o
o cara que faz a situação. E às vezes, quando você olha para aquilo, você percebe, e o mais importante, eu acho que da constelação, é você ter esse olhar sistêmico. Porque o olhar sistêmico é como se você estivesse num bosque e conseguisse olhar tudo no bosque. As flores, os pássaros, as árvores, né, a planta, o rio. E se você não tem um olhar sistêmico, é como se você olhasse só com o hemisfério esquerdo, né, que é aquele que é racional, aquele que só vê aquela grande árvore frondosa e não viu mais nada. E você passa uma vida olhando só de uma forma. Então, quando você coloca a constelação, você aprende a perceber essas grandes nuances e diferenças que existem entre a sua vida e o outro e as repetições que você faz que antes você não conseguia enxergar. Sim, exatamente. Isso também é um grande ensinamento. Olha, você aprender no lugar de ver a árvore, ver a floresta inteira, né? A constelação ensina muito isso pra gente, né? A gente tem uma visão holística e isso faz com que a gente tenha um olhar mais generoso para nossa vida, para nossa história, para nós mesmos. Eu aprendi muito isso, né? Eu aprendi muito. Eu queria compartilhar aqui isso só também, dando puxando esse gancho, que eu acho que é uma coisa importante para que eles saibam, é que quando você cria essa tolerância e esse outro olhar mais profundo, cria em você uma coisa de humildade, de você perceber o quanto que eles deram e o quantos eles fizeram, diferenciado daquilo que você viu quando criança. Porque às vezes você olha para a mãe e para o pai e você está sempre cobrando deles alguma coisa que eles tinham que dar mais, tinham que fazer mais, tinham que ser mais. É como se vocês não se colocassem dentro dos sapatinhos dele, o quanto que eles tiveram que lutar, que trabalhar, que sofrer para você ter o que você teve hoje, para dar o que eles puderam dar, né? E agora você tem que olhar isso com uma outra coisa, que se chama humildade, de tomar aquilo que foi te dado, porque aquilo que você recebeu foi o suficiente para você ser humano, para você crescer como gente. Agora, se você não cresceu e continua cobrando, você ainda está na criança. Então, você precisa ir lá trabalhar a sua criança para não projetar isso nas suas relações. Porque senão, em vez de marido, você vai querer que ele seja pai, né? Em vez de esposa, você vai querer que ela seja mãe. E aí você está fora do lugar. E aí você não cresceu. Você ainda está infantil. Sim. Olha, esse é outro ensinamento, né? Esse ensinamento valiosíssimo, né? Que é a gente saber ocupar o lugar que a gente está em cada situação, em cada relacionamento. Né? Se a gente está preparado no papel de filho para ser filha, no papel de mãe para ser mãe, né? Ao mesmo tempo, né? No papel de esposa, no papel... Se a gente está preparado, se a gente não faz isso, a gente entra num monte de emaranhamento e a vida não anda e às vezes é somente você não estar ocupando o lugar certo em cada posição que você ocupa na vida, né? Para mim, Silene, quando você fala de humildade, para mim, o meu maior aprendizado com a constelação foram dois, os maiores. Um é a humildade. A humildade com os meus pais, mas comigo também, sabe? Que eu acho que com os meus pais eu já tinha trabalhado bastante. Me surpreendi muito, né, na nossa formação, porque teve aquele dia, eu nunca vou esquecer na minha vida, o dia que o meu queixo caiu, né? Porque eu olhava a minha mãe, e você fez uma pergunta. Eu acho até legal eu contar aqui, porque foi assim, um olhar assim incrível. Vou contar aqui para vocês, porque vocês merecem ouvir essa história. Só de falar já estou emocionada. Mas, então essa humildade com eles, de certa forma eu já tinha desenvolvido, mas eu aprendi muito essa humildade comigo mesma, sabe? Ter um olhar mais humilde, mais humano, mais humanizado para mim mesma. Eu sou muito grata mesmo por esse aprendizado. Mas quero contar essa história, porque eu conto para os meus alunos essa história que eu vivi com você, porque eu acho ela muito rica, né? Eu tô lá com a Silene na formação de curando o curador e tratando a mãe, porque tratei a mãe a vida inteira. E conto para ela a história que eu conto a vida inteira, né? Que aos 14 anos os meus pais se divorciaram, estavam numa situação delicada, minha mãe me mandou viver
com meus padrinhos, né? Então, na minha leitura naquele momento, ela tinha me dado para os meus padrinhos. E eu contando essa história para a Selene. E minha mãe não estava em casa, né? Quem me levou com a minha malinha foi meu pai, de mão dada comigo, aos 14 anos. Né? Eu me lembro dessa cena. E aí eu contando isso para a Selene, né? Que a minha mãe tinha me dado para os meus padrinhos e que o meu pai me levou. Aí ela para e me pergunta assim, mas quem te deu? Aí eu, a minha mãe. Aí ela, mas quem te deu? Aí eu, a minha mãe. Ela, Janice, mas quem te levou lá para casa dos seus padrinhos? Nossa, gente. O meu queixo caiu no chão. Foi a maior cena de ver o meu queixo cair no chão da minha vida. O meu queixo caiu no chão. Eu fiquei tonta, zonza. Saí do espaço que eu tava e olhei para ela e falei, o meu pai. Foi o meu pai que me deu. Foi o meu pai que me levou. E dali em diante eu vi que eu preciso olhar para a minha relação com o meu pai. Porque eu não via o meu pai, né? Eu via a minha mãe, sendo que ela nem estava lá. Mas eu sei que ela que deixou essa orientação. Mas não importa, ela deixou essa orientação. Mas quem executou foi o meu pai. Isso foi uma conversa nossa na formação que, assim, eu nunca vou esquecer para o resto da minha vida. E eu vou sempre usar esse meu exemplo para mostrar, né, para os meus alunos o que acontece, que você passa uma vida olhando, eu estou me cuidando a vida inteira, estou me olhando a vida inteira. E eu precisei atravessar a minha mãe inteira para poder botar os meus olhos no meu pai, né? Então, o quanto é necessário, né, você se colocar nesse lugar de humildade. Porque nesse momento eu tive que ser muito humilde. Como assim? Eu estou uma vida inteira olhando isso e eu não tinha visto isso. Eu fiquei assustada, não foi, Selene? Eu fiquei assustada. Aí você fica assim para a mãe o tempo todo, cobrando da mãe. E coitada, acaba levando as culpas. Mas o que acontece nessa história é muito interessante, porque a mãe é a pessoa mais importante para o ser humano, não é o pai. O pai, ele orienta você para o mundo, mas a mãe é tudo. Se você não fizer as pazes com a sua mãe interna, mas eu não conheço a minha mãe me deu, eu nem sei quem é ela, não tenho a menor ideia, não importa. Ela te pariu. Você não sabe se ela morreu, se ela não pôde te criar, não importa o que aconteceu. Ela não tirou você, ela teve você. Mas ela me deu. Vocês já viram um filme chamado A Escolha de Sofia? Onde na guerra a mãe teve que escolher entre um filho e outro para dar para a câmara de gás. Ela só podia salvar um filho. Você já imaginou o que é uma mãe ter que decidir qual filho que vai morrer? Ninguém merece, gente. Então, quem somos nós para criticar ou julgar os atos dos nossos pais? Sim. Quando nós reconhecemos e olhamos as nossas histórias antigas, a cultural, eu já não digo aquela, eu digo a transgeracional, né? Porque você tem culturas que estão dentro da sua orbe e você não conhece. Há pouco tempo eu fiquei sabendo que a minha trisavó era francesa. Eu não sabia. Então, assim, em todo momento você sabe que você tem um pé em algum outro lugar. E quem é você para abrir a boca e falar mal do outro? Sim. Se você tem dentro do seu sangue essa cultura. Se você tem dentro de você essas histórias, você pertence a todos esses sistemas. Então, esse movimento de você apontar para o pai e para a mãe e ficar cobrando, claro que é muito difícil. Você saber que você foi criado por uma família que não olhou para você como filho, por exemplo, né? Mas também você precisa saber que você teve uma oportunidade de vir ao mundo. E isso foi o maior presente. O maior presente que nós recebemos é a oportunidade de viver. Porque os recursos estão dentro de você, não estão fora. Você cria recursos segundo
a verdade que você tem dentro de você. Quanto melhor a sua verdade for, melhor a sua realidade. Porque a realidade é só uma projeção holográfica e virtual da sua verdade interna. Isso é computação gráfica, gente. Nós somos isso. Sim. O que é real é o que está dentro de nós, o que está fora é virtual, né? É isso mesmo, a gente não, isso é maior que nós. Não adianta lutar contra isso, né? Isso é maior do que nós. Não tem jeito. Nós somos pixels, né? Fragmentações cristalizadas na realidade. Né? Isso é provado pela física quântica, isso é científico. Eu não estou delirando não, tá, gente? Vai pesquisar, que isso já está provado. Parece até que a gente está aqui delirando, mas não é. Parece não uma loucura, mas não é. Aliás, eu acho que essa loucura nos conforta muito, porque nós podemos nos sentir responsáveis pela nossa vida, né? Ou seja, nós temos a nossa vida na nossa mão. Eu acho essa verdade extremamente acalentadora. Eu adoro essa verdade, eu adoro compartilhar essa verdade, né? Porque é mais tranquilizante você saber que, de alguma forma, você pode conduzir a sua vida, mesmo lidando com seus desafios, né? Mesmo tendo que superar algumas perdas, enfim, mas você pode buscar ajuda e ter apoio e ter algum domínio, né? Pelo menos sobre você, né? Sobre as situações não, mas sobre você, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela assim: não importa o que eles te deram, importa o que você faz com o que eles te deram. Nossa, é perfeito. Porque isso é uma responsabilidade sua. Agora, apontar o dedo e culpar o outro é fácil. Sim. Agora, assumir a responsabilidade e mudar a sua vida é outra coisa. Isso é uma evolução da sua alma, né? Isso é um crescimento. Não importa o que te deram, importa o que você foi capaz de receber, né, Silene? E o que você faz com o que te deram. Porque o que você recebe, se você recebeu dor, se você recebeu porrada, se você recebeu carinho, qual é a forma que você... como você decodifica isso, né? Para ter uma ação no mundo. Né? Ah, mas eu não tive amor, então eu não sei dar amor, então você acha que você não tem dentro de você? Né? Então, assim, a gente acaba repetindo as historinhas. Ah, meu pai me bateu, eu bato. Ah, meu pai xingava, eu xingo. Não. Meu pai me deu amor, aí eu dou. Não. Se eu não tive amor, aí mesmo é que eu vou dar para poder receber. Eu vou fazer essa modificação com os meus filhos, com as minhas relações. Porque é o amor que cura, não é mais nada. Sim. Eu aprendi muito isso também com as constelações, né? Que tudo é recurso, né? A falta também é um recurso, porque através de uma falta você pode mudar essa experiência de você em diante, né? Então é só um julgamento, né? Que separa o que é bom e o que é ruim. Na verdade, a constelação mostra pra gente que tudo é bom, né? Tudo é bom. Exatamente. Como é que a gente faz ser bom é uma responsabilidade nossa, mas tudo é bom, né? Tem uma fala aqui que eu gostaria, lógico, de aproveitar a sua presença aqui, né, para dar a mão aqui à Viagem pelos Sentimentos. Eu não sei qual é o nome dela por trás, mas ela está dizendo assim, ó: eu cobro o colo de mãe da minha mãe. Queria que você conversasse um pouquinho com ela, Silene. O que acontece quando ela cobra colo de mãe da mãe dela? Você está cobrando porque possivelmente ela te deu pouco, porque talvez ela tenha trabalhado muito, né? E não tenha tido essa oportunidade, né? Ou porque ela não recebeu. Então, a criança que está dentro de você, que ainda está cobrando, aproveita essa criança. Se sua mãe está viva, vai lá buscar o colo dela. E de que forma você faz isso? Chega na casa dela e diz assim: mãe, senta aqui um pouquinho. Senta do lado dela e bota a cabeça no colo dela. Segura a mãozinha dela e diz: mãe, não precisa falar nada. Eu só quero ficar 5 minutos no colo da minha mãe. Aí ela vai dizer: mas o que houve? Eu digo: nada. Eu só quero o seu amor. Eu só quero o seu colo. E eu queria te agradecer a vida que você me deu.
né? Eu queria te agradecer muito isso e dizer a você, mãe, obrigada, eu amo você. Vai buscar você em vez de ficar cobrando, né? Porque senão você cobrar é fácil. Você está fazendo o quê? Igual a ela, que não está te dando. Então faz diferente, em vez de ficar cobrando. Agora, tem uma pessoa que falou aí, eu recebi pouco amor, então eu acabo dando demais. É a Cuidado. mesma pessoa, Selene. A mesma pessoa. Então cuidado. Cuidado para você não dar demais para o outro e dar pouco para você. Para que você não se frustre, não se desaponte. Porque senão você vai na expectativa, querendo, achando que vai receber muito. E às vezes a pessoa não tem para dar. E ainda mais se você está na relação espelho. Porque se você recebeu pouco da sua mãe, você vai atrair pessoas que vão te dar pouco. Para você ir buscar da fonte. E ressignificar dentro de você aquela ferida. Curar aquela ferida. Porque senão não vai funcionar. Então, acho bom, se tua mãe está viva, corre lá, deita no colinho dela. Olha, isso serve para todo mundo. Um dia você falou isso para mim, eu fiz, fui lá, porque eu sou uma boa aluna, né? Fui lá, deitei no colinho dela, peguei a mão dela, mas a minha mãe hoje em dia é uma mãe muito amorosa comigo, né? Então, ela não teve muito estranhamento com isso, não. Mas eu fiz exatamente como você tinha falado, né? Desse jeitinho mesmo. Botei a minha cabeça no colo dela, ela sentou do meu ladinho no sofá. Depois eu já fiz outras vezes, né? Fiz aquele dia porque você pediu e depois eu fiz outras vezes. E isso também é muito poderoso. Tem uma coisa que eu aprendi também na constelação, que é muito valiosa, que é o filho que vai ao pai e à mãe. É o filho que vai ao pai e à mãe. Você que está aí cobrando, você não pode esperar que venha de lá. É você que vai lá, né? É o filho que vai lá para receber o que tem lá. Não é eu ficar aqui na minha casa no Rio de Janeiro esperando que minha mãe venha aqui. Sou eu que pego meu carrinho e vou lá. Ficar no colo dela, né? Sou eu que vou lá. Então, isso também é muito valioso. Você se dar conta de que é você que tem essa responsabilidade de ir a seus pais, porque eles já fizeram a parte deles, eles já trouxeram você à vida, já cuidaram você para você se tornar um adulto, tá pronto, tá entregue, né, Selene? Tá entregue. Essa é a grande diferença entre pegar e tomar. O que é tomar? Tomar é você ir lá e buscar aquilo, você fazer o seu esforço pessoal de conquistar algo. Porque tem filhos que receberam muito dos pais. Não receberam carinho, mas receberam tudo quanto foi bens materiais, às vezes. E não valorizam nada. E, às vezes, não conseguem ir para o mundo. Não conseguem ganhar o mundo, se profissionar, ganhar dinheiro, se profissionalizar, né? Porque não foram lá tomar o amor do pai e da mãe. Precisa tomar o amor da mãe. Precisa ter essa coragem de ir buscar aquilo que você quer. Não é chegar lá e criticar o pai que não deu, nem não. É agradecer a vida que eles deram. Sim, do jeito que custou a eles e do jeito que custou a vocês. Isso se chama aceitação genuína da sua vida. E aí você pode escolher fazer diferente. Porque enquanto você não fizer isso, você não tem escolha. Você se sujeita ao que o universo traz para você. E aí você fica, cai e levanta, cai e levanta. Até quando? Eu falo que é ficar na arrebentação no mar, Selene. É isso aí. Furando onda, caindo e levantando. É uma arrebentação mesmo. É uma arrebentação. Olha, tem uma pergunta aqui que eu também gostaria muito, já que você está aqui, né? Aproveitar para responder. A Ana Cristina perguntou: uma gravidez difícil com ameaça de aborto pode ficar uma relação difícil? Uma gravidez repete. Uma gravidez difícil com ameaça de aborto pode ficar uma relação difícil. Eu estou entendendo que a Ana Cristina está perguntando se porque se a mãe, por exemplo, se a minha mãe... Ela estava no útero da mãe. E aí teve ameaça de aborto. Se isso pode fazer com que a relação com a mãe dela seja difícil. Isso foi o que eu entendi. Depende da ameaça de aborto. Se a mãe quis abortar, se essa ameaça de aborto foi... a mãe não desejava essa criança. Não queria, porque estava passando por algum problema. Tudo que você passa, desde o ato da fecundação, mexe com a criança e começa a fazer
a sua personalidade, a sua forma de sentir o mundo, de viver o mundo. Não pense você que o bebê que está na barriga já não entende o que está acontecendo. Entende sim, totalmente. Ele já tem essa compreensão e já vai formando dentro dele o caráter, a personalidade, a forma como ele vai enfrentar o mundo, o que ele vai trazer para esse mundo de compreensão. Ele pode se sentir excluído, ele pode se sentir não amado, ele pode se sentir qualquer coisa. Ele pode tomar para ele a dor da mãe e vivenciar isso. Tudo pode acontecer, sim. Sim. Tem uma outra aqui que eu também acho super importante, que é o Antônio. Ele está perguntando assim, ó. Caso haja distância com o filho, eu sou pai. E eu, então, não devo tomar a iniciativa por uma aproximação? É claro. Se ele é criança, como é que ele vai aprender se não é você que vai ensinar? Né? E de que forma você pode fazer isso? Sendo um pai amoroso, que coloca limite, sem bater, sem agredir, mas numa boa conversa. E de que forma é isso? Não é de cima para baixo, mas é baixando ao nível da criança e olho no olho. Toda relação só funciona olho no olho. A criança, ela precisa perceber que ela está sendo olhada e não está sendo comandada, mandada. Então, assim, ela vai aprender a olhar esse sentimento do dar e receber, ela vai respeitar você como hierarquia, mas não porque você é maior, porque você a respeita também. Então, esse movimento é importante. Então, você tem que chamar a atenção do seu filho, sim, você pode botar ele de castigo, sim, e dizer, olha, aqui tem uma cadeirinha, você vai sentar aqui, aqui é o lugar do pensamento. Você vai pensar sobre o que você fez e depois papai conversa com você. Mas você acolhe ele. E na hora que caiu, se machucou, não tem que engolir choro. Não, isso dói mesmo. Vem cá, papai está aqui te protegendo. Abraça com força essa criança para ela sentir que ela tem colo, que ela tem proteção e que ela tem alguém que está olhando por ela. Né? E quando você estiver junto dessa criança, nem que seja 10 minutos, eu trabalho muito, não tenho tempo. 10 minutos por dia, bem presente, é o suficiente para ela saber que você esteve lá e que você está lá. Então, isso faz com que vocês se aproximem, que ele te respeite, porque você o respeita, porque você o acolhe. Não porque passa a mão na cabeça toda hora, porque faz as vontades dele. Não é assim. Porque pai que faz muita vontade, mãe que faz muita vontade de filho, porque ele foi doentinho quando é criança e você trata ele como doente a vida inteira, ou como incapaz a vida inteira, você não vai permitir que ele cresça, que ele adulteça. Ele vai ficar infantilizado. E ele amanhã vai ser um cara zero à esquerda. A nível profissional e mundo, ele vai estar perdido. Vai estar sempre dependente. Aquele cara que está com 40 anos e ainda mora com papai e mamãe. Então, cuidado. Olha, gente, que coisa boa, hein? Todo mundo que está aí com filho pequeno, uma grande contribuição aqui da Selene. E quando é adulto, Selene, o que faz quando há um distanciamento, né? O filho está distante do pai e da mãe e ele é um adulto? O distanciamento houve porque o pai se colocou nessa posição. Ou, às vezes, o pai está todo dia em casa, mas é ausente. Não conversa, não participa, não vai na escola, não foi na escola, na reunião de escola. Sabe aquele pai que não conversa com o filho? Não vai numa praia jogar uma bola, um vôlei, não leva para um futebol. Meu pai não gosta de futebol. Ok, mas vamos caminhar na praia? Vamos fazer mercado juntos? Sabe essa coisa de participar? Né? Eu vejo meu neto com 3 anos, ele bota banquinho e lava a louça. A minha neta corta lá o chuchu e para ajudar o pai a fazer o almoço. Então, meu filho coloca todo mundo junto. Vamos fazer pão, todo mundo vai amassar. Então, assim, é esse movimento
de unidade, de união em família, é que aproxima as pessoas. É a participação. Não é participar só nas brigas e nos enterros e nos aniversários, não. É no dia a dia, é almoçar junto. Hoje em dia as famílias não almoçam mais junto. Cada um leva seu prato para o quarto, cada um se tranca no seu quarto e não tem mais família. Não existe esse movimento. Então começa a fazer esse movimento. Agora aproveita a pandemia, movimento família. Pega uma caixinha, todo mundo bota o celular dentro da caixinha, deixa lá no armário e vamos sentar e vamos conversar. Vamos nos conhecer, porque às vezes a gente fica 20, 15, 25 anos, 30 anos e não conhece um filho. O filho não sabe nem qual é a comida que o pai gosta, não sabe qual é a cor que o pai gosta. As pessoas não se conhecem. Então, assim, que isso, gente? Né? Tá na hora, vamos acordar. Também não vamos ser tão virtuais, né? Sim, porque a pandemia trouxe a gente, botou todo mundo no banquinho do pensamento, né? Veio todo mundo no banquinho do pensamento, mas as pessoas estão achando alternativas para enganar o banquinho do pensamento com a tecnologia, né? Aí exatamente. Não vai funcionar. Você fica falando pelo WhatsApp do quarto para a cozinha. Aí não vai funcionar. O Darilson é um sacudidor meu, um aluno muito querido, ele está aqui contando para gente que a mãe dele fez a passagem, que ele está descobrindo que ele não fez o luto. Parece que tem 6 anos, ele está pedindo ajuda aqui. Darilson, faz uma constelação, meu querido. Eu acho que é o melhor que você pode fazer por você, né, Selene? Uma constelação. Há 6 anos. Faz uma constelação, é importante. Há 6 anos a mãe partiu, tá na hora de você olhar para esse luto, sentir essa dor, que às vezes as couraças, como a Selene falou, né, impedem que a gente sinta até a passagem da mãe, né? Então, as dores, às vezes, nem é pela morte dela, mas foi pela ausência daquilo que você viveu antes com ela. Né? Ou daquilo que você deixou de viver, ou daquilo que você perdeu. Né? Então, tem que saber de que forma isso está atuando dentro de você, está mexendo com você. Né? Sim, faz esse carinho por você, viu, Darilson? Você merece. Faz uma constelação, cuida disso, porque o impacto disso é maior do que o que a gente pode imaginar, né, Selene? Essa é uma outra coisa, assim. Ao mesmo tempo que a gente vê a solução através da constelação, a gente também descobre na constelação que as coisas reverberam muito mais do que a gente imagina, né, Selene? Com certeza. Com certeza. Esse movimento, ele mexe com todos os aspectos sistêmicos do teu corpo físico. Porque a gente pensa que corpo é uma coisa, mente é outra, célula é outra, fígado é outra, órgão é outra, entendeu? E parece que você coloca tudo dentro de compartimentos, mas não. Está tudo envolvido. Então, se você cria um pensamento repetitivo, por exemplo, e você vai criar uma doença com isso às vezes, porque ela vai reverberar dentro de um órgão seu que fala essa linguagem da raiva, do medo, da dor, da carência. Cada órgão tem uma inteligência. Né? Então, a gente quando coloca sintomas, por exemplo, é que nós percebemos o quanto que a nossa forma de pensar, de ser e de agir no mundo interfere nas nossas doenças físicas, né? Na nossa pele, na nossa forma de falar, em tudo, em tudo. Então, nós somos um sistema muito bem conectado. E orar, tem aquela frase assim, orar e vigiar, e você tem que estar de olho em todos os sistemas, em todas as formas de ação do seu corpo, que ele dá sinais. Sim, Aliás, aprender com o corpo é um bom caminho, né, Silene? É um caminho excelente, porque o corpo não mente pra gente, e ele se comunica com a gente o tempo inteiro, né? Então, temos que aprender a ouvir esses sinais. Sim. Essa conversa é muito mais valiosa do que a conversa da mente. Muito mais valiosa. Né? Porque a mente mente pra gente. E você acredita.
né? Porque ela mente por quê? Porque ela criou um sistema de crença. Né? Quando você era pequeno e alguém disse para você que você era burro, e a sua mãe falou para você, mas você é burro, menino, você errou de novo, tá vendo? Faz tudo errado. Aí a professora diga, mas você fez isso? Aí os alunos te zoam na escola. E você vai criar uma autoimagem. Essa autoimagem vai criar uma imagem daquilo que você não percebeu que você tinha de recurso interno. Você vai criar uma imagem de burro, de ignorante ou de incapaz. De repente, você vai chegar lá na frente e você vai ver que não era. Nada disso, né? No outro dia eu trabalhei um rapaz que ele, quando tinha 13 anos, ele sofreu um bullying na escola por um motivo qualquer. E a professora reforçou isso dizendo assim, é dessa forma que se criam marginais no futuro. Graças a Deus, agora saiu uma lei em que inclui dentro da escola, para professores, uma cadeira de pensamento sistêmico. Então, o professor ele não vai aprender a ser constelador, mas ele vai aprender o pensamento sistêmico. Ele vai olhar de uma forma diferenciada para os alunos de escola pública. Já imaginou que maravilha? Porque esse menino saiu da escola, ele virou para o pai e disse, eu não quero mais estudar, eu quero trabalhar. Quando ele chegou dos 13 anos aos 18 anos, que ele estava trabalhando num subemprego, ele foi fazer um teste psicotécnico na empresa, a psicóloga olhou para ele e disse, mas meu filho, por que você não está estudando? Você é muito capaz, você é muito inteligente. Aí ele olhou para ela como se ele tivesse acordado de um sonho. E ele não sabia que ele era inteligente, ele se sentia incapaz. Você percebe como que uma crença infantil cria uma imagem sobre você e você vive uma vida inteira sem se conhecer. Sim. É isso que a constelação faz, com que você volte para você. A sua essência não muda, ela é uma. As partículas, os fragmentos de você é que criam imagens diferenciadas, projetando no seu mundo holográfico, na sua realidade, uma falsa imagem de você mesmo. Sim. Então, é muito bom você trazer isso. Com isso. Porque isso acontece mais do que você pode imaginar. Mais do que você pode imaginar. É o tempo todo. Coisas que você ouviu que você nem lembra estão definindo a sua vida hoje. Né? Coisas que estão aí no seu inconsciente, né? Que você nem tem mais a memória, nem tem mais a recordação. Mas a experiência foi suficiente para se instalar uma crença. E que você assume como uma verdade, né, Selene? É isso mesmo. Você acredita piamente nisso. Sim, que maravilhoso que é a gente ter essas tecnologias, né, que estão ajudando a gente de uma forma tão excepcional e às vezes tão rápida, porque mesmo que a gente fale aqui, olha, tem situação que você vai precisar fazer mais de uma constelação. Mesmo assim, gente, é num contexto muito rápido. Situações que às vezes você passaria uma vida fazendo terapia e não iria resolver, né, Selene? Nossa! É um salto quântico. Sim, sim. Na sua vida, né? Você era um, depois da constelação você virou outro, porque é como se você caísse uma consciência e você diz, nossa, eu entendi tudo. A tua ação no mundo muda, porque ela está de acordo com a sua compreensão. Isso é uma iluminação, eu chamo. Porque cada conscientização é uma iluminação. Você se ilumina, você ganha uma vida nova. Sim, mas é mesmo, é uma iluminação mesmo, né? O meu mestre Bhagavan fala, ver é ser livre, né? E para mim é isso, assim, você vai se iluminando com cada descoberta que você vai fazendo sobre você, ou melhor, com cada descoberta que você vai fazendo sobre o que não é você, né? Porque a cada descoberta do que não é, você se aproxima de quem você é, né? Você se aproxima da sua essência. É muito lindo esse trabalho da gente se iluminar, como você chamou. Eu também chamo assim de iluminação, porque a gente está aqui só para se iluminar. E eu estou terminando, inclusive, meu TCC dessa pós-graduação que eu acabei de fazer, nesse projeto, exatamente nesse projeto, de você voltar para a sua essência e você aprender a olhar para esses quadrantes, para essas personas que você criou
segundo as suas imagens transgeracionais e essas projeções que você faz na sua vida diária, né? Então, é uma fórmula que eu estou criando para o TCC, que é uma forma nova de constelação, né? Que é uma dinâmica nova. Que legal, E eu que acho bacana. que vai ser muito boa. Que bacana. Que é uma integração, né? É uma integração dos seus aspectos masculino e feminino, das suas polaridades. Porque nós somos seres polarizados mesmo. Nós temos duas formas de ver o mundo. Nós precisamos integrar para que a gente possa ter uma visão mais ampla do todo. Senão a gente é fragmentado. A gente só vê uma banda da laranja, não vê a outra. Sim. Então esse TCC vai gerar mais contribuição aí para o mundo. Que coisa boa, né? Espero que sim. Mais um livro. Eu sempre compartilho aquele das invocações. Eu acordo de manhã e pego uma frase, uma página, né? Às vezes eu compartilho com o cliente. Eu gosto muito daquele seu livro. E tem aquele outro também, das dinâmicas, né? Das constelações, que eu também gosto bastante. Tem uma pessoa aqui... E eu tenho um outro que eu acho que todo mundo iria gostar, que é esse aqui, ó. Esse eu comprei para dar de presente, lembra? Eu dei de presente para uma pessoa. E esse daqui é um trabalho que é pessoal, você pode fazer sozinho em casa. Porque você olha para o caminho que você não está olhando, você olha para a sua sombra, você vê a sua sabotagem, que mantém a sombra, você olha para o seu aspecto infantil e você olha para o que a sua alma pede a você, para que você ressignifique. Ele te diz qual é a atitude que você precisa tomar, que você não está tomando, para que você chegue na sua essência, aquele que é você, naquele aspecto que você precisa trabalhar. Gente, muito olha interessante. Que lindo esse livro. Coloca ele de novo aí, Selene. É um livro fantástico. Olha só, qual é o caminho? Selene Taumaturgo. Vai ficar salva, Darilson. Você pode ver aqui outras vezes. Muitas pessoas vão ver depois a gravação, porque não puderam estar aqui agora. Vai ficar aqui, tá bem? E quem quiser me acompanhar, toda quinta-feira eu estou no Instagram, Taumaturgo Selene. Lá é o contrário, é Taumaturgo Selene. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu faço uma live com pensamento sistêmico. Que eu acho que são aulas bacanas. Sigam a Selene, porque toda quinta-feira você vai ter uma aula só com ela. Só nessas aulas você já cresce. Eu posso garantir para você. Ela tem mais de 20 anos. É uma das consteladoras mais antigas no Brasil. Uma referência aqui no Brasil. Assiste esse conteúdo gratuito dela. Comece a seguir hoje e assista. Porque você vai crescer só de receber esse conteúdo. Quem puder, lógico. Agora, quem quiser assistir as antigas, no YouTube tem o meu canal, que é Selene Taumaturgo, tá? Lá no YouTube é o meu nome mesmo. E o Taumaturgo é com TH-U. E quem não puder assistir ao vivo, depois assiste no YouTube, fica lá. Tá tudo lá. Então, porque eles estão dizendo que coincide com as nossas aulas. Então, não tem problema. Coincide com as nossas aulas, você assiste. Tá tudo lá. Se inscreve lá no canal que você vai receber e depois você assiste. Eu vou adorar, porque vão receber em dobro, vão receber o meu conteúdo e o seu, e juntas a gente pode fazer uma contribuição muito maior. Eu acho que as lives eu quis fazer porque é uma contribuição de pensamento sistêmico para todo mundo, né? Então, é uma forma, com a minha vivência, minha experiência de vida, 30 anos de terapia, né? Porque eu trabalho com cinesiologia há 30 anos. E a cinesiologia é também sistêmica, né? Então, eu acho que o que eu tenho, que eu aprendi, eu posso passar para as pessoas, né? Então, não me custa nada passar esses pensamentos. E ficam lá como aulas gratuitas. Sim. É uma minha contribuição. É uma forma também de você devolver tudo que a constelação já te deu, né? Que te deu muito. Com certeza. Também. Tem gente perguntando como é que faz para agendar a constelação com você. Só me mandar um zap. Mas eles não têm o WhatsApp. Manda um direct. Então fala aí o celular. Ou escreve lá no Instagram, ou me manda um zap, que é 21 992 25 3854. Anotaram? Todo mundo anotou aí? Quem anotou pode repetir aqui embaixo, nos comentários.
Então, quem está precisando de uma constelação, ó, faça aqui com a Silene, que é uma referência. Eu estudei com ela, eu já tinha pago, acho que você sabe essa história, né? Eu já tinha pago para fazer o curso em um lugar e eu pedi para sair, peguei meu dinheiro de volta para fazer com você. Então, aproveitem que ela está aqui. Eu trouxe de propósito, né, com a intenção realmente de ajudar, porque nós merecemos ter uma vida na nossa verdade, na nossa essência. Nós todos merecemos, nascemos para isso. Temos os recursos aqui, a Silene é um deles, então aproveitem. Aproveitem para receber dessa fonte aí, porque eu adoro receber dessa fonte. Minha filha acabou de fazer uma constelação com você, não foi? Semana passada, não foi? Uma ligação internacional. Não tem problema. Estou falando para eles que eu adoro receber da sua fonte. Inclusive, semana passada, acho que foi semana passada, a Thaís fez uma constelação com você, não foi? O quê? Semana passada, né? A minha filha fez uma constelação com você. Foi, a querida fez. Isso, então aproveitem. Vê se está certinho, Silene. 9922538854. Tá certinho? 992253854. Perfeito, eles pegaram. Joia. Então, muito obrigada por quem estava aqui, muito obrigada mesmo, por quem mandou aviãozinho, para outras pessoas receberem esse conteúdo e conhecerem também a Silene. Muito obrigada, Silene, porque você aceitou o meu convite. Eu sei que você tem um dia a dia super atribulado, que você está sempre ajudando Foi um prazer. muita gente. Muito obrigada mesmo, viu? A gente sempre que quiser, estarei aqui. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês. Obrigada, beijão. Silene. Muito obrigada por tudo, viu? Um beijo, querida. Obrigada, tchau, tchau. querida. Grande abraço a todos. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.